Agora, na Rede 316, o programa De Volta às Escrituras, com o pastor Rafael Abdala. Pode sentar, meu querido. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, o capítulo 4. Eu tenho uma palavra para iniciar o nosso mês de novembro. Filipenses, o capítulo 4. Se você notar alguém aí próximo a você sem a Bíblia, por favor, partilhe a Escritura Sagrada. Nós vamos considerar a partir do versículo 10. Essa noite, simplifique a provisão. Eu venho aqui desejar em nome de Jesus que o mês de novembro seja um mês cheio da provisão de Deus sobre a sua vida. Que coisas que até hoje, neste ano, não funcionaram, não deram certo, não foram avante, que no nome de Jesus sejam destravadas e que aconteçam, porque Deus é fiel e esse Deus fiel está aqui. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, todos nós achamos? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha como é difícil, só uma observação, olha como é difícil para um ser humano dizer o que está escrito aqui no versículo 12, preste atenção. Eu tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, não, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi de tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, essa é a Tua palavra. Pessoalmente, meu coração está cheio de esperança pelo que o Senhor vai fazer nesse mês. O Senhor conhece a necessidade de cada pessoa que entrou nessa casa de oração. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos tantos que nos acompanham em casa, no trabalho, pela transmissão da internet. E nós jogamos nessa noite uma palavra na medida da nossa necessidade. Ó Espírito Santo, flua entre nós, esquadrinhando os corações e fazendo com que aquilo que sair da boca deste pregador alcance solo fértil na vida de cada pessoa. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. No início do Evangelho, as coisas não eram como hoje. As igrejas não tinham prédios bonitos como esse, e tampouco essa quantidade de gente que colocava recursos pela fé. As igrejas eram menores, espalhadas em locais muito difíceis. E o ministério do apóstolo Paulo, que talvez seja para nós, depois da pessoa bendita de Jesus Cristo, o maior pastor do Novo Testamento,
Ele, além de um plantador de igreja, em algumas das igrejas que ele plantou, ele também pastoreou. Por exemplo, algumas vezes Paulo edificou uma obra, uma igreja, uma comunidade de crentes, uma comunidade de discípulos de Jesus, e depois de plantar aquela igreja, sentiu que a sua missão estava concluída e foi para outro local. Mas algumas dessas igrejas ele chegou a pastorear por um tempo. Algumas dessas igrejas que ele chegou a pastorear por um tempo eram em regiões abastadas, regiões com recurso, onde as pessoas tinham recurso. Em outras, no mundo conhecido da época, muito especialmente o pedaço do Oriente Médio, que nós conhecemos como a Palestina e as regiões, alguns locais eram um tanto quanto escassos no que diz respeito à provisão, a dinheiro. Então, algumas dessas igrejas conseguiam sustentar o apóstolo Paulo, sustentar as suas necessidades, o honrar com um salário digno. Outras dessas igrejas, no entanto, não tinham essa possibilidade, não porque não quisessem necessariamente, mas porque lhes faltava recursos. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele está aqui no capítulo 4 fazendo um registro de gratidão. Porque nos momentos do seu ministério em que faltou dinheiro, nos momentos do seu ministério em que faltou a provisão, a igreja que estava ali dos Filipenses, a igreja em Filipos, levantou um homem. O nome desse homem nós lemos no texto, Epafrodito. Colocou um senhor envelope nas mãos do Epafrodito e disse: você vai encontrar o apóstolo Paulo e você vai entregar esse dinheiro para o apóstolo Paulo. Dito e feito, o Epafrodito vai então em encontro de Paulo, e no dia que Paulo estava lá, certamente orando pela provisão, orando para que as suas necessidades básicas fossem supridas, orando para que Deus interviesse na sua história, naquele momento, Epafrodito chega com um envelope, com um recurso, com dinheiro, com metal, e diz: ó, a igreja de Filipos mandou isso aqui para você, para a sua assistência, para a sua subsistência. Esse é o cenário do texto. E eu fico imaginando o apóstolo Paulo, nas suas tantas orações a Deus, pedindo provisão divina, pedindo cuidado dos céus, pedindo que Deus manifestasse a sua glória, pedindo que Deus cuidasse daquilo que ele haveria de comer no final do dia, como pagaria o seu aluguel, como pagaria as despesas básicas da sua vida. De repente ele abre os seus olhos no meio dessa oração, e lá vem um homem, Epafrodito. Talvez Paulo pensasse assim: o que esse homem veio me pedir? Será que ele quer uma oração? Será que ele está doente e quer ser curado? Será que ele veio pedir um aconselhamento? E o Epafrodito vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando. E o Paulo: será o que eu vou ter que fazer agora? Será que é expulsar um demônio? Será que é libertar essa pessoa? O que eu vou fazer agora? Quando o Epafrodito diz: calma, Paulo, eu não vim te pedir nada. Ele saca um envelope, entrega nas mãos do apóstolo e diz: isso aqui é para suprir as suas necessidades. Esse é o Deus a quem nós servimos. Um Deus em que no momento certo, na hora certa, Ele manda a sua provisão. Aleluia. Bem, a provisão financeira não é a única que existe. Provisão vem do ato de prover, o ato de abastecer. E muitas vezes na nossa vida, não é apenas a despensa da nossa casa que precisa ser abastecida. Muitas vezes na nossa vida, não é o cheque especial que precisa ser abastecido. Muitas vezes na nossa vida, a provisão da qual necessitamos tampouco tem a ver com dinheiro. Existe a provisão emocional. Claro, pessoas que têm passado por reveses psíquicos, reveses emocionais, coisas duras, visto coisas duras, experimentado coisas ruins, e que talvez precise de uma provisão emocional. Há quem precise de provisão sentimental, relacional. Gente que vem naufragando de relacionamento em relacionamento. Gente que, porque foi infeliz em determinada circunstância da vida, assinou consigo mesmo um acordo de que a regra da sua vida agora, a partir de então, é a infelicidade. E porque fui infeliz uma vez, fui obstinado a ser infeliz para sempre. E porque uma situação da minha vida ruiu, eu fui obstinado a ruir para sempre. Porque um dos meus negócios não foi avante, eu fui obstinado a ser um fracassado, um quebrado, um falido.
ou porque esse ou aquele relacionamento da minha vida cotidiana não funcionou, agora o tiro da minha vida é ser um infeliz. Provisão relacional, provisão sentimental, provisão de amigos. Tem hora que a gente está cheio de amigos, tem hora que eles somem, desaparecem. Você procura um que o possa socorrer, estão sempre ocupados, porque a vida de todo mundo está corrida mesmo. E você precisa de um ombro amigo, ele não aparece. O ato de prover é o ato de abastecer áreas sensíveis da nossa vida. E eu quero olhar para esse texto com você nessa noite e identificar como nós podemos perceber a provisão do alto, seja ela material, seja ela emocional, seja ela física, qualquer que seja a provisão. No caso de Paulo foi dinheiro, mas seja qual for a sua situação, eu quero, à luz desse texto sagrado, dar palavras de esperança, para que a gente inicie esse mês esperançoso de que Deus há de fazer grandes coisas. Em primeiro lugar, repare comigo o versículo 10. A provisão divina gera oportunidade. A provisão divina gera oportunidade. Olha o que diz o versículo 10. Eu me alegrei sobremaneira. Olha o que Paulo está dizendo. Eu estou muito feliz. Eu me alegrei sobremaneira. É uma expressão superlativa de alegria no Senhor. Porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Deixa eu traduzir isso aqui para você. Paulo está dizendo assim: eu estou muito feliz, porque eu sei, Filipenses, que em todos os apertos que eu já passei na vida, vocês sempre quiseram me ajudar. Em todos os apertos que eu já passei na minha história, diz o apóstolo, e não foram poucos, eu sei que nessa igreja aí, na igreja de Filipos, sempre teve um povo generoso, sempre teve um povo altruísta, sempre teve um povo preocupado com a minha vida. Mas eu sei também que das outras vezes que vocês quiseram me ajudar, não deu certo. Não tinha um Epafrodito para levar um envelope. Não tinha alguém de confiança para fazer a provisão chegar até o meu celeiro. Eu sei que vocês já quiseram. O cuidado que vocês têm comigo não é de hoje, mas faltava para vocês oportunidade. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que quando a mão provedora de Deus resolve colocar um alvo na sua vida, diz assim: eu vou abençoar essa pessoa, a oportunidade aparece. Esse é o ponto aqui. A oportunidade aparece quando o Deus provedor resolve: eu vou te abençoar. É simples assim. Esses dias eu conversava com um amigo meu sobre pregação, e eu ando muito otimista, sabe? A vida não é fácil não, a vida tem os seus reveses, notícias ruins nos pegam de surpresa, não está fácil para ninguém. Mas eu me recuso a ser um pessimista. E esses dias, alguém pegou um trecho de um sermão meu, que eu estava encorajando a igreja, dizendo: meus irmãos, é isso aí, glória a Deus, as coisas vão acontecer, vamos para frente, Deus é maravilhoso. Aí um amigo meu, amigo mesmo, pegou o trecho lá, eu falando para o pessoal, para vocês aqui, vai dar tudo certo, Deus é maravilhoso. Ele falou: Abdala, te acompanha aí há algum tempo, você não acha que você está incentivando demais esse pessoal, não? Eu já sabia onde ele queria chegar. Eu já sabia onde ele queria chegar. Você devia pregar mais contra o pecado? É porque ele não vem aqui, né? Pega o trecho. Fala para esse povo do pecado, do inferno. Não, eu falo. Eu falo do pecado e do inferno. Sobretudo nos cultos da manhã, por isso o pessoal às vezes prefere à noite. Pecado do inferno, aquela coisa. Eu falo. Mas você não fica preocupado, não? Eu falei: meu irmão querido, você é meu amigo, eu vou te dizer uma coisa aqui no nome do Senhor Jesus. Você quer que eu diga o que para o povo? Atenção, queridos, vai dar tudo errado. Vocês vieram aqui essa noite depositar a esperança de vocês num Deus que está oco, num Deus que encolheu a sua mão. A sua vida agora está entregue ao léu da sorte. Fica mais bonito assim, será? Perguntei para ele, já estava nervoso, altercado. É duro você ser questionado daquilo que você ganha a vida fazendo.
Você está dizendo para mim agora então que eu devo ser mais duro com as pessoas? Não, eu não fujo da exortação, eu não fujo do confronto com o pecado. Não, a gente prega os pontos sensíveis no púlpito da nossa igreja. Agora você quer que eu diga o que para o povo? Acabem com as vossas esperanças, porque Deus está muito feliz em te ver um miserável. Esse não é o Deus do Evangelho. Deixa eu repetir uma coisa para você em nome de Jesus, e não tem problema se me questionarem. Deus tem o melhor para você. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo colocou um alvo nas suas costas e disse: você é meu, eu te comprei com o meu sangue, eu sou o seu Salvador, eu sou o seu Senhor. Se tem alguém interessado em ver a sua vida fluir, se tem alguém interessado em ver a sua vida avançar, esse alguém é o Todo-Poderoso. Deus não é rival e nem destruidor dos nossos sonhos. Deus é nosso parceiro, Deus é o nosso Senhor. Deus tem felicidade na felicidade dos seus filhos. Aleluia. Preste atenção nisso, meu irmão. Quando Deus resolve mandar provisão, a oportunidade aparece. Então a minha palavra para você é de esperança, sim. Os tempos são difíceis, o mundo é mau, o mundo jaz no maligno, a coisa não está bonita por aí, o pecado está se alastrando, o negócio está uma miséria moral mesmo. Mas ei, existe uma outra verdade tão verdade quanto essa. Deus está preservando o seu remanescente, Deus está preservando o seu povo. E quando o obstinado amor de Deus resolve colocar a mão na sua cabeça, não há quem tire. Quando o Senhor resolve derramar provisão sobre a sua vida, não há laço do inferno, não há retaliação do Satanás que possa impedir o projeto de Deus e a oportunidade de você ser abençoado. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que o mês de novembro será um mês de oportunidades, porque a provisão divina gera oportunidade. Em segundo lugar, repare comigo o versículo 11. A provisão divina é supracircunstancial. Anote isso. A provisão divina é supracircunstancial, isto é, ela está acima das circunstâncias. Olha o que diz o apóstolo, verso 11. Eu digo isso não por causa da pobreza. Percebe? Paulo não está aqui numa posição de pedinte. Paulo não está aqui em senso autocomiserativo. Paulo não está dizendo assim: ai que maravilha, vocês me trouxeram esse envelope, se não fosse o envelope de vocês eu ia morrer de fome. Não, Paulo está dizendo aqui, eu não estou dizendo isso por causa da pobreza, eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. E aqui Paulo, ao estabelecer para nós que a provisão divina é supracircunstancial, ele está nos dando um gabarito de gente próspera à luz do Evangelho. Esse texto é muito conhecido, mas eu queria que você encarasse esse texto como um gabarito. Sabe quando você faz um concurso e depois você quer verificar quantas você acertou? Então para a questão 1 é a letra C, para a questão 2 é a letra D, para a questão 3 é a letra A. Esse gabarito, isto é, a correspondência das verdades, a correspondência da demanda e da solução, está escrito aqui. Paulo está nos ensinando o seguinte: quem aprende a ser contente com o que tem e onde está, receberá mais de Deus. Quem aprende a ser contente com a sua atual situação, receberá de Deus a possibilidade de mudar para melhor, é claro. Será que nós temos mesmo que ensinar para o nosso povo que Deus é mau? Que Deus é algoz? Que Deus tem prazer em ver o seu filho sofrer? Que Deus tem prazer em te ver ajoelhado no milho? Que Deus tem prazer em te ver sangrando, com as costas retalhadas? Não, Deus tem prazer em ver os seus filhos abençoados. Agora repare, o princípio é: tenha fé na circunstância que você se encontra para experimentar uma circunstância melhor. Eu provo isso para vocês no versículo 12, que é um versículo que sinceramente me emociona. Paulo está dizendo assim: eu tanto sei ser humilhado, como sei ser honrado. Eu preciso aprender isso todos os dias, irmãos. Eu não vim aqui esbravejar um discurso moralista como bastião de qualquer virtude, não, pelo contrário, eu preciso aprender isso aqui todos os dias. Eu sei ser honrado. Eu sei.
Quando eu vou receber essas plaquinhas aí, eu boto o meu melhor terno. Eu sei ser honrado. Eu já fico procurando alguém para tirar a foto. Eu sei ser honrado. Eu sei muito ser honrado. Até gosto de vez em quando. Você não. Você não gosta. Você sabe o que eu tenho muita dificuldade? É o dia que eu tenho que ser humilhado. Porque aqui tem uma verdade cristã de 2 milênios. O seu caminho terá também momentos de humilhação. Não tem como se livrar dele. Eu queria que tivesse só os momentos de honra, mas existem os momentos de humilhação. Existem os momentos que as coisas se desgovernam, saem do controle, saem do premeditado. Existem momentos que o que vão falar de você não é coisa boa. Tem o momento da quebradeira, do negócio mal feito, do vexame público, do vexame da empresa, do vexame da família, do vexame do casamento. Tem dias que está escancarado diante de todo mundo que o mundinho perfeito não existe. Que essa nossa vontade de parecer equacionado na vida, isso é tão frágil quanto um bebezinho que depende da mãe para amamentar. Paulo está dizendo assim: eu sei ser honrado, mas eu também sei ser humilhado. No dia da honra, eu não vou me iludir em achar que eu sou tudo isso. Mas no dia da humilhação, eu não vou me iludir achando que a minha vida acabou. Eu vou recomeçar. É isso que Paulo está ensinando aqui. No dia que eu for honrado, eu não vou achar que esse dia define a minha história, porque eu não sou perfeito. Mas no dia que eu for humilhado, eu não vou permitir que o dia da humilhação seja o meu fim. Eu vou começar de novo. Eu tanto sei ser honrado, está dizendo ele, como eu sei ser humilhado. Tome cuidado com 2 momentos da sua vida. Primeiro, tome cuidado com o dia do sucesso. O sucesso é um péssimo conselheiro. A gente não deve tomar boas decisões. Aliás, boas decisões nunca são fruto do dia do sucesso. O dia do sucesso inebria a nossa consciência, embaça a nossa visão. No dia do sucesso, curta o sucesso, mas não tome decisões naquele dia. Agora, tome cuidado também com o dia do fracasso, porque o dia do fracasso é um péssimo conselheiro. O dia da raiva, da revolta, o dia da notícia ruim. Não tome decisões nesse dia, não. Esse dia é péssimo para decidir. Paulo está dizendo assim: eu sei ser honrado, eu sei ser humilhado. Mas ele diz mais, olha o verso 12. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência. Eu tenho experiência na fartura e eu tenho experiência na fome. Olha o que ele está dizendo. Eu sei o que é ser recebido com um banquete e eu sei o que é ser recebido a pão e água. Eu sei o que é poder escolher o restaurante que quero para fazer a minha refeição, mas eu também sei o que é contar moedas para comprar uma cartela de ovos. Eu sei, ele está dizendo. Eu sei o que é poder abrir a minha casa e receber os meus amigos e lhes oferecer um banquete. Mas eu sei também como é terminar o mês sem saber o que vou comer no outro dia. Ele está dizendo isso aqui. Eu tenho experiência na fartura e eu tenho experiência na fome. Diz mais, parte final no verso 12. Assim, de abundância e também de escassez. Eu sei. Por quê? Porque a provisão é supracircunstancial. Os dias mais difíceis da nossa história e os dias mais célebres da nossa história têm muitas diferenças. Aqui a gente chora, aqui a gente ri. Aqui a gente quer que continue, aqui a gente quer que acabe logo. Mas esses 2 dias têm uma coisa em comum. Em ambos, Deus continua sendo o Senhor. Em ambos, Deus continua sendo Deus. Em ambos, Ele continua sendo o nosso grande provedor. A provisão é supracircunstancial.
Terceiro lugar, repare comigo o versículo 13. A provisão divina tem fonte exclusiva. A provisão divina tem fonte exclusiva. Olha como ele conclui o verso 13. Aliás, Filipenses 4,13 é um dos versos mais lindos da nossa fé, do imaginário do povo evangélico. O que diz? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer repetir essa verdade sagrada comigo? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! O bom de quando a gente prega o texto inteiro é que a gente consegue entender o que o texto diz. Posso todas as coisas significa humilhação e honra. Posso todas as coisas significa abundância, fartura e fome. Posso todas as coisas significa escassez e sobra. Posso todas as coisas é isso aqui. Nós interpretamos o versículo 13 à luz do versículo 12. O que isso nos garante? Que toda a fonte de provisão é o eterno. Eu estava fazendo um estudo lá em casa, na Bíblia. Esses dias eu preguei aqui na série Simplifique Mesmo sobre a murmuração. Alguém lembra do sermão sobre a murmuração? Eu preguei aqui, um dos sermões foi sobre a murmuração. E quando o povo de Israel foi liberto do Egito, eles ficaram se lembrando da comida do Egito, do tempero do Egito. E eu fui pesquisar qual era a comida do Egito. A Bíblia dá essa resposta. A comida lá do Egito era alho, cebola, pepino e melão. Isso era o que dava no Egito. Alho, cebola, pepino e melão. Quando você continua estudando a história do povo de Israel e a sua peregrinação até a terra prometida, a Bíblia também nos dá uma lista das comidas que davam na terra que mana leite e mel, isto é, na terra da promessa. E na terra da promessa, os frutos que tinham lá eram figos, romãs, uva, tâmaras e azeitona. Figos, romãs, uvas, tâmaras e azeitonas. Esses eram os frutos da terra prometida. No Egito, de onde Deus libertou o povo, diz a Bíblia, pepino, melão, cebola e alho. E lá pelas tantas, o povo que tinha à disposição essas maravilhas aqui, meu irmão amado, antes de morrer, pausa aqui no sermão, antes de morrer, você vai fazer o seguinte, você vai arrumar uma tâmara. Tem um mercadinho aqui perto que vende tâmara. Você vai abrir um morango. Momento Masterchef espiritual. Daqui a pouco eu volto para a seriedade aqui. Me dê 10 segundos. Você vai abrir um morango e você vai colocar um pedacinho da tâmara dentro. E você vai morder como se fosse um divino sanduíche. Quem já fez isso aqui? Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. Aí atrás, Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. Na galeria, Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. É uma coisa extraordinária. Morango com tâmara. Antes de morrer, experimente isso, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não consigo. Nós vamos dar um jeito. Agora, não vá comer e morrer também, né? Espere um pouquinho depois. Mas vamos lá, volta aqui. O meu ponto com vocês é o seguinte. Sabe qual é a diferença da provisão do Egito para a provisão da terra prometida? É que a provisão do Egito era humilhante. Cebola, alho, pepino e melão tem uma coisa em comum, você precisa se abaixar para colher. Dá da terra assim, ó. Tem que abaixar para colher. O povo de Israel era tão escravizado no Egito que até para colher o que eles iam comer, eles tinham que se abaixar. Na terra prometida é diferente. Sabe por quê? Porque figo, uva, tâmara, romã, azeitona, é só você estender a mão. A provisão divina vem do alto.
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Ao homem nada pode ser dado se não vier do alto. Quando a provisão vem de Deus, você não precisa se agachar. Quando a provisão vem de Deus, você não precisa ser humilhado. Quando a provisão vem de Deus, você não precisa de subserviência às circunstâncias e aos credores dessa vida. Quando a provisão vem de Deus, é só você estender a mão que ela cai. Louvado seja o nome de Jesus eternamente. Portanto, em terceiro lugar, a provisão divina tem fonte exclusiva, é do alto. Que em nome de Jesus nessa noite, a mão que está no alto libere sobre nós uma bênção. E a gente não precisa nem se agachar, é só estender a mão. Está aqui, ó, na nossa altura, na árvore. Louvado seja o nome de Jesus. Mas em quarto lugar, versículo 14. A provisão divina gera engajamento. A provisão divina gera engajamento, claro. Todavia, olha o que o Paulo diz: fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Repare essa expressão, associando-vos na minha tribulação. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ei, eu não preciso de envelope seu não. Eu não preciso do seu dinheiro não. O que vocês estão fazendo por mim é muito mais do que me dar uma quantia em dinheiro, porque dinheiro acaba. Vocês estão se associando na minha tribulação. Vocês estão dizendo assim: Paulo, o seu problema é o nosso problema. Paulo, a sua dor é a nossa dor. O grande mistério da generosidade é que não precisa de dinheiro para ser generoso. Precisa ser solícito. Precisa estar na hora certa, disponível. O grande segredo da generosidade, até porque, se me permitem dizer, as pessoas mais generosas que eu já conheci na minha vida são as que menos tinham para oferecer. São as que menos tinham para oferecer. Deram de si. Não deram da sobra. Não deram do contingente. Deram de si. Isso é generosidade. Paulo está dizendo assim: estou precisando de nota de 100 não, está dizendo ele. Mas o fato de vocês terem se lembrado de mim foi um sopro da bondade de Deus. Sabe o que aquece o nosso coração? Não é Deus fazer um pix para a sua conta amanhã não. É você se lembrar hoje à noite que Ele está cuidando de você, que Ele sabe o seu nome, que Ele sabe a sua dor, que Ele sabe aonde dói, que Ele sabe a sua necessidade, que Ele conhece os seus traumas. Mais do que o resultado efetivo de uma contribuição financeira do eterno para o seu bolso, é você se lembrar que Deus está engajado com a sua vida, que Deus é parceiro dos seus propósitos, que Deus não é seu rival. Eu me lembro que na adolescência eu fui liberto de eu chamo isso de opressão religiosa. Explico, não me interprete mal. Eu não sei se você já viveu a seguinte experiência que eu passo a narrar. Você está lá fazendo a sua oração. Senhor, meu filho precisa passar na faculdade. Senhor, aquele processo na justiça. Senhor, a minha mulher. Senhor, ela está ali me cobrando aquilo e aquilo outro. Senhor, meu marido. Senhor, o meu projeto. Senhor, estou querendo viajar. Senhor, estou querendo fechar essa empresa e abrir outra. Senhor, estou querendo aquele emprego. Senhor, estou querendo trocar de emprego. Aí você vai falando para Deus. Aí no final, à luz do que Jesus fez e a gente repete, assim: todavia, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Em nome de Jesus, amém. Aí vem uma vozinha aqui: pronto, deu tudo errado. Já passou por isso? Seja verdadeiro aqui, meu irmão. Eu sei que você fez no verão passado. Quando você vai com aquela conversa de todavia, seja feita a tua vontade, vem aquela vozinha: pronto, vai ser o inverso. Vai ser o inverso. Estou pedindo a Deus para abrir um supermercado, Ele vai botar diante de mim uma farmácia. Estou pedindo a Deus uma viagem, Ele vai fazer eu quebrar minha perna, ter que ficar engessado dentro de casa. Estou pedindo a Deus um dinheiro, daqui a pouco chega uma multa do bendito do Detran. Você já viu o pastor da internet que está amaldiçoando o Detran? Mas para que figura extraordinariamente cruel.
Você amaldiçoa, é uma maldição. Oh, Jesus amado. Isso depõe contra o nosso time, né? Deixa eu ficar quieto, daqui a pouco ele me amaldiçoa também, vai ficar ruim. Deixa isso para lá. Aí vem uma multa, porque parece, foi internalizado em nós, que quando você fala para Deus assim, faça a tua vontade e não a minha, significa que a sua vai embora. Que Deus tem o prazer de pegar o que você quer e desmanchar. Eu não sei como, eu não sei onde, eu não sei como isso começou, mas eu sei que era assim comigo. Até que um dia nas minhas orações, Deus falou comigo, mas falou comigo. Meu filho, eu não sou o seu opositor, eu sou seu pai. Se eu tiver que desmanchar os seus planos para colocar outros no lugar, tenha convicção de que os meus são melhores. Eu não estou fazendo isso para te testar, eu não estou fazendo isso para te matar, tampouco estou fazendo isso para te humilhar. Se no final da sua oração não sair do jeitinho que você pediu, é porque eu te amo e tenho algo melhor. Agora, pare de pensar, meu filho, que quando você no final orar, seja feita a tua vontade em nome de Jesus, amém, vai vir a vozinha e vai dizer, pronto, acabou. Acabou. Não. Deus está engajado com o projeto dele na sua história. Deus está engajado com o futuro que ele reservou para você. É o que nos ensina o versículo 14. Vocês se associaram na minha tribulação. É mais do que um envelope, é mais do que uma quantia de dinheiro que uma hora vai acabar. É vocês se importaram comigo. E a provisão divina é isso. Não é um pix. É um Deus dizendo para você, eu me importo com você. Ó Espírito Santo, coloca mel nas minhas palavras. Meu irmão amado, o que eu quero dizer para você, em nome de Jesus nessa noite é, Deus se importa com você. 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 Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe as suas necessidades. Ele se importa com você. Mas em quinto lugar... Observe comigo, em quinto e último lugar, os versículos 18 e 19. A provisão divina, ela gera oportunidade, versículo 10. A provisão divina é supracircunstancial, versículos 11 e 12. A provisão divina tem uma fonte exclusiva, é o alto, versículo 13. A provisão divina gera engajamento, versículo 14. Mas em quinto e último lugar, a provisão divina é transbordante. Verso 18 diz assim: eu recebi de tudo e tenho abundância, estou suprido. Sabe qual é a oração que eu quero fazer nessa noite? O ano ainda não acabou. Em 2 meses que nós temos pela frente, tem margem para o Todo-Poderoso fazer muita coisa. A minha oração é que no dia 31 de dezembro, quando em um dos 2 cultos você estará aqui nessa igreja, à noite, você possa dizer como o apóstolo Paulo disse aqui, ó, estou suprido. Você crê nisso? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu estou suprido. Eu estou suprido. Olha o que Paulo está dizendo. Eu recebi tudo e eu tenho abundância. Eu estou suprido. Desde que Epafrodito, lembra do Epafrodito? Me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave. Você já viu nota de dinheiro com aroma suave? Só se você estiver muito quebrado mesmo. Você pega uma nota de dinheiro e sente um aroma. Não. Dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Dinheiro passa de mão em mão. A modernidade está até acabando com a cédula. Não. O aroma suave aqui não é do metal. O aroma suave aqui não são das notas naquele envelope. O aroma suave aqui não é no metal daquela sacola. O aroma suave é o gesto. O gesto da provisão divina, abençoando as pessoas.
como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E agora no verso 19, uma declaração profética do apóstolo Paulo. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Vamos interpretar com calma esse versículo. Primeiro, você sabe que o Novo Testamento da Bíblia foi escrito no grego. E eu fui pesquisar a fundo no grego o que significa cada uma de vossas. Porque cada uma de vossas me parece dar uma ideia de todas. E sabe o que significa lá no original cada uma de vossas? Você vai cair duro. Significa cada uma de vossas. Todas. Todas. Não são algumas, não são parte de, todas. Eu quero te apresentar nessa noite um Deus que está preocupado sim com as suas emoções, que está preocupado sim com os seus sentimentos, com os seus relacionamentos, que está preocupado sim com o que você tem na sua despensa, claro. Mas eu quero te dizer que a maior preocupação desse Deus é mudar o seu destino eterno e te levar para a eternidade com Ele. Mas, repare, cada uma de vossas necessidades e não cada um dos vossos desejos. Tem gente que olha para esse texto e diz, cada um dos vossos desejos. Não é isso que o texto diz. É cada uma das vossas necessidades. Tem diferença entre desejo e necessidade. Meus irmãos, eu desejo ter algumas coisas na minha vida que eu estou quase certo que Deus não vai me dar, porque não vai me fazer bem. Não vai me fazer bem. Desejos. Desejos. Não está falando de desejos. Por isso que eu tenho uma grande dificuldade, e respeito muito quem faz, tá? Sou eu, não sou senhor da verdade, nem dono da razão. Com o pessoal que ora para amanhã Deus deixar chover ou não deixar chover. Então vamos fazer um culto ali na praça daqui uns dias. Aí a gente ora, Senhor, a previsão é de chuva. A gente ora, não chove, não chove, não chove, não chove, não chove. Falei, gente, com todo respeito, a faixa de Gaza pegando fogo, a Ucrânia tomando míssil, a fome na África subsaariana, as disfuncionalidades familiares tamanhas que tomam conta do nosso povo, o império das trevas reinando. Você vem me pedir para orar para não chover? Não, isso é desejo. É desejo. Desejo. Esses dias eu estava pregando sobre Elias e abriu meu coração, porque dá até raiva desse profeta. Ele orou para que fogo descesse do céu, sabe o que aconteceu? Daí a pouco ele ora para chover, sabe o que acontece? Eu não sei se vocês lembram da última grande enchente que teve em Guarapari. Vou te contar, foi minha culpa. Porque eu tirei um dia de folga e falei com a Ana Paula assim, nós vamos para a praia amanhã. Aí eu olhei na previsão do tempo, ia dar sol. Aí eu uni a minha fé com a previsão meteorológica, falei, meu amor, prepare a canga. Nós vamos. Isso é extraordinário. Vamos ali para Peracanga. Meus irmãos amados, nunca choveu tanto na história dessa cidade no outro dia de manhã. Mas era a chuva que Deus dava. Janelas lá de casa faziam assim, ó. Chuva. Minha mulher é maravilhosa, né? Olhou para mim assim para botar a pá de cal e falou, você não ia orar a Deus? Eu falei, orei. Mas foi a última vez que eu pedi para Deus uns negócios dessa. Se Deus quiser que chova, chova. Se Deus quiser sol, é sol. Se Deus quiser... Eu não estou falando de desejos. O texto está falando de necessidades.
O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, não são os nossos desejos, que são muitos, variados, são as nossas necessidades. Hoje eu quero falar com você que tem uma necessidade para apresentar a Deus. Deus está aqui e quer suprir a sua necessidade. O seu desejo, corre atrás. Corre atrás. Vamos para frente. Ao contrário do que muita gente pensa, quem criou o trabalho não foi o diabo, não, foi Deus. O trabalho nunca foi penalidade por causa da queda de Adão. Adão já trabalhava no jardim antes de pecar. Trabalho é coisa digna. Então, os seus desejos, corre atrás, vão para frente. Meus irmãos, tem gente orando a Deus pedindo telefone novo que saiu no mercado. Eu fico olhando Leus lá de cima falando, ai Jesus, aquela coisa horrorosa. Quem é que está ensinando os nossos filhos que ter esse ou aquele aparelho é símbolo de sucesso? Não, eu não estou falando de desejos. Eu estou falando de necessidades. A provisão divina, ela é transbordante. Por isso eu quero orar com você nessa noite. Por isso, não à toa essa mensagem caiu no primeiro domingo de novembro. Porque não apenas nós estamos iniciando um novo mês, não apenas nós estamos iniciando uma nova oportunidade mensal de nos posicionarmos diante de Deus, mas nós estamos há 2 meses de acabar esse ano. E eu tenho uma palavra de Deus para te trazer. O ano ainda não acabou. Ele ainda pode mexer na sua história. Você acabou de ouvir o programa De Volta às Escrituras. Um programa que nos leva a refletir sobre as palavras de Deus, nos conectando com os ensinamentos que são a base da nossa fé. Ouça esse e outros programas nas nossas plataformas digitais, Rede 316, ou acesse nosso site www.rede316.com.br.